Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. O Senhor vai nos conduzindo cada final de semana, alimentando-nos com a palavra, com a Eucaristia, e nós somos chamados a pedir ao Senhor o dom da fé para crermos, para seguirmos o Senhor e sermos suas testemunhas. Sempre tivemos tempos difíceis. Temos tempos difíceis de várias formas. Agora, atualmente, com a questão sanitária, econômica, violência. Mas também a igreja sempre passou por perseguições, por tentativa de desacreditá-la. E nós sabemos, meus irmãos e irmãs, que tudo isso vai fazendo parte de uma caminhada em que nós somos chamados a testemunhar em quem nós cremos, em quem nós seguimos, que é o Senhor Jesus Cristo. Nessa nossa caminhada com relação ao mês vocacional, Cristo nos salva, nos envia como tema, e o lema: quem escuta a minha palavra possui a vida eterna. Nós, nesse quarto final de semana, nós temos a vocação para os ministérios e serviços na comunidade. É um trabalho muito importante, caríssimos irmãos e irmãs, principalmente dos leigos e leigas. Nós temos o dia do cristão leigo no último domingo do ano litúrgico, domingo de Cristo Rei. Recorda um pouco a igreja presente no mundo e os leigos presentes na sociedade, levando o evangelho, a palavra de Deus ao mundo. E, no entanto, nesse mês de agosto, dentro desse mês vocacional, além dessa presença dos leigos no mundo, que é essencial, e é isso que os leigos devem fazer, ser presença cristã no meio de uma sociedade, que às vezes tem uma certa decadência de valores, por isso os cristãos estão presentes como fermento no meio da massa, e isso nós vamos contemplar mais profundamente no último domingo do ano litúrgico. Mas nesse mês de agosto temos também a vocação do leigo no interno da igreja, ou seja, os vários ministérios e serviços na comunidade. Sabemos que além do sacerdote, que tem seu próprio ministério também, nós temos na paróquia, na comunidade, muitos trabalhos pastorais que são necessários e importantes. É um pouco o nosso modo de organizar a pastoral em nosso país, com dimensões, com pastorais, com espiritualidades, uma diversidade muito grande de situações. E para isso nós temos muita gente que está empenhada nessas missões. Muita gente que, vivendo o seu batismo, procura viver o tempo de missão, de evangelização, vivendo a espiritualidade para a qual, digamos assim, foi chamado, foi vocacionado, mas também uma presença do cristão leigo e leiga nessa sociedade em nossa vida. Portanto, vocação para os ministérios e serviços da comunidade é que nós contemplamos nesse final de semana. Eu creio que todas as paróquias fazem essa experiência de realmente que tem lugar para todos. E faltam muitas pessoas, inclusive, para vários trabalhos. Alguns trabalhos que nós necessitamos tanto, como a pastoral da saúde, visitar os enfermos nos hospitais e em casa. A pastoral, por exemplo, da esperança, a pastoral nos cemitérios. Principalmente nas grandes cidades, quando os sacerdotes não dão conta de ir tantas vezes no cemitério, a pastoral da esperança de senhores e senhoras que passam todo o tempo ali para atender as pessoas, é um grande dom. A pastoral carcerária, a visita aos encarcerados, e isso tem que ser feito de maneira semanal, que leve a evangelização, a missão. A pastoral com as crianças e adolescentes em situação de rua, muitas vezes, de vulnerabilidade, que estão pelas ruas, ou aqueles privados de liberdade também. São tantas situações, essa pastoral com a população que vive nas ruas também, a pastoral das pessoas idosas, outra pastoral importante, quando vai aumentando o número de pessoas com uma certa idade. Nós vemos, meus irmãos e irmãs, que uma paróquia é chamada a ter esse trabalho e poder ir ao encontro de todas as realidades que estão dentro do seu âmbito geográfico,
E só que algumas delas ultrapassam a paróquia e são de âmbito arquidiocesano ou diocesano também. Portanto, os serviços na comunidade são muito importantes, os vários ministérios também, né, que vai, inclusive, tem mais um ministério que agora foi acrescentado, que é o de catequista, que iremos ver na próxima semana, no Dia Nacional dos Catequistas. Que nesse mês vocacional possamos ver que nós temos lugar para todos, para o sacerdote na comunidade, para as famílias, trabalho com a família é importantíssimo, para os consagrados e consagradas, e também os vários ministérios. Na verdade, há uma intersecção, porque muitas coisas a pessoa é também consagrada, tem vários ministérios, ao mesmo tempo tem a dimensão familiar, também tem vários trabalhos também, mas que a gente possa contemplar e trabalhar numa certa harmonia, que leva um direcionamento, que leva as pessoas a experimentar realmente essa direção da própria vida e a caminhada no Senhor. Que ao rezarmos, para que não faltem em nossas comunidades as diversas vocações para os ministérios e os vários trabalhos, né, das várias pastorais, que nós possamos ver também ser uma vocação, não é uma profissão. Você faz isso por causa de uma promoção ou para uma questão financeira, mas é uma vocação de alguém que se sente vocacionado para essa missão. Aí está um pouco a nossa visão cristã da nossa vida também no Brasil, de poder ver quantos leigos e leigas, ou também consagrados e consagradas, que vão levando a sua vida nesses vários tipos de trabalhos missionários ao interno da paróquia, ou dentro de uma diocese, ou até mesmo para fora da diocese, ou para fora da paróquia, em trabalhos missionários. Mês das missões, que nós vamos ter depois do mês de outubro, vamos contemplar também muitos aspectos nesse sentido. Mas nesse mês vocacional, nós somos chamados a ver também todo esse dom, ver a gênese, ou seja, alguém que tem esse dom e essa graça. E depois nós vamos ver também em vários outros momentos também, como os leigos e leigas, que têm vários tipos de trabalhos no mundo, na sociedade, mas que nasce dessa vocação de quem se sente chamado pelo Senhor. Que o Senhor nos ilumine cada vez mais, entusiasme e dê força para que não desanimem e nem percam a esperança aqueles que assim são chamados. Agora, caríssimos irmãos e irmãs, nós chegamos ao final do capítulo 6 de João. Nós não lemos a semana passada, porque a semana passada foi a Assunção de Nossa Senhora, foi outro evangelho. Mas nós damos continuidade à leitura do capítulo 6, que chega ao final, com a famosa pergunta: também vocês querem ir? Também vocês querem me deixar? Quando ele revela as grandes verdades da fé. Assim é, caríssimos irmãos e irmãs, que aparece na leitura do Evangelho, que muitos discípulos que escutaram Jesus disseram: essa palavra é dura, quem a pode escutá-la? O Evangelho de domingo passado, se não fosse a Assunção de Nossa Senhora, Jesus reafirmou: eu sou o pão vivo que descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. E aí discutiam como é que pode acontecer isso. E ele fala também, né? Eu vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna. Ou seja, Jesus afirma com muita clareza tudo isso. E como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim, o que me come viverá por causa de mim. E este é o pão que desceu do céu. Quem come deste pão viverá para sempre. São palavras do Evangelho de domingo passado, que se não fosse a Assunção, teria sido lido. E aí, então, a reação foi muito difícil de acreditar nisso, disseram os judeus. E sabendo que estavam murmurando, Jesus disse: estão escandalizados por isso? E quando vocês então virem o Filho do Homem subindo para onde estava antes, para da sua ascensão? O Espírito aqui dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que eu vos falei são Espírito e vida, mas entre vós alguns que não creem. Jesus sabia, desde o início, que quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E por isso ele acrescentou: e por isso que eu vos disse, ninguém pode vir a mim,
a não ser que seja concedido pelo Pai. E aí vem a final da leitura do capítulo 6. Então, a partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus lhes disse aos 12, também vocês querem ir embora? Simão Pedro respondeu, a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Na palavra de Simão Pedro está a palavra da igreja. Nós vemos que nesses momentos cruciais é Pedro quem se adianta e toma a palavra, como hoje. Para onde iremos? É claro que tinha para onde ir, deixar de seguir Jesus Cristo, deixar todas as coisas, mas para quem crê e sabe que essa é a vida verdadeira, não tem mais para onde ir. Somente nele está a vida eterna. A quem iremos, Senhor? É interessante que essa palavra do Evangelho, meus irmãos e irmãs, é eco daquilo que nós ouvimos também no livro de Josué. Josué reuniu em Siquém todas as tribos de Israel e convocou os anciãos e os chefes, os juízes e os magistrados que se apresentaram diante de Deus. Então Josué falou a todo o povo, se vos parece mal servir o Senhor, escolhei hoje a quem quereis servir. Se aos deuses que vossos pais serviram na Mesopotâmia, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, quanto a mim e a minha família, nós serviremos ao Senhor. Seja a opção de servir ao Senhor, diante de tanta mudança das situações ao redor, não é? E o povo respondeu, longe de nós abandonarmos o Senhor para servir a deuses estranhos, porque o Senhor nosso Deus, Ele mesmo, é quem nos tirou, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, fez grandes prodígios. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Ou seja, aquilo que Pedro responde também aparece também na anfixonia de Siquém, quando José reúne a todas as tribos, vocês devem escolher a quem quereis servir. Nós, eu e minha família, serviremos ao Senhor. Portanto, meus irmãos e irmãs, situações assim acontecem em cada momento, a cada instante, de nós podemos reafirmar a quem queremos servir, em quem acreditar. Para onde iremos, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos que Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Tu és o Messias, disse Pedro, quando Jesus perguntou, quem dizeis que eu sou? Portanto, caríssimos irmãos e irmãs, que nós também possamos pedir esse dom da fé para crer e aceitar o Senhor na sua revelação e nessa missão que nos incumbe de fazer. E a segunda leitura, meus irmãos e irmãs, a carta de São Paulo aos Efésios, fala do relacionamento em família, né? Marido, mulher, e fala a importância de ver também que esse relacionamento é um pouco como Cristo ama a sua igreja, como a igreja é solícita por Cristo, também essas mulheres, marido, amai as mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, né? E assim vai todo o texto aqui da carta de Paulo, né? E por isso vai dizer, terminando a leitura segunda, por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. E este mistério é grande, e eu interpreto em relação a Cristo e a igreja. O matrimônio enquanto sinal de Cristo e da igreja, né? Ou seja, assim também deve estar essa comunhão. Servir ao Senhor, servir a Deus, seguir a Jesus Cristo, supõe, meus irmãos e irmãs, também ter esse testemunho e viver cada vez mais a nossa vida cristã, também na vida familiar. Nós tivemos a Semana Nacional da Família, né, como uma oportunidade, e agora com os vários ministérios na igreja, também temos vários ministérios em relação ao trabalho familiar. Que nós possamos também estar sendo missionários, evangelizando, ou seja, de não termos para outro caminho a não ser anunciar Jesus Cristo, e ao mesmo tempo que está ressuscitado, e levar nossa família. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, e assim vivemos cada vez mais a vocação a que nós somos chamados. Que Deus abençoe e guarde a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Jesus.